Sentimentos complexos, comportamentos em ação, uma dança intricada de emoção. Vamos juntos desvendar, entender as neurociências com Adriano Freitas. Você está ouvindo mais um episódio do podcast sobre neurociências, produzido em parceria com o Programa de Extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Eu sou o Adriano Freitas, pós-graduado em neuroaprendizagem e especialista em neurociência clínica, neuropsicologia clínica. Neste episódio, eu falo de doença, dor, decisões e vontade. Na escola da vida, aprendemos a cada dia, todo dia educando a mente, descobrindo. Já está seguindo esse canal? Já ouviu todos os episódios ou chegou agora? Que tal se você ainda não ouviu, se programar para aos poucos ir ouvindo todos os episódios? Tem muita informação bacana neste podcast. E se quiser nos ajudar a manter o projeto, pegue aqueles episódios que você gostou, que você quer compartilhar e compartilhe em suas redes sociais com seus amigos, colegas de trabalho, pois é a audiência, é esse compartilhamento que nos ajuda a manter o projeto sempre vivo. E se quiser fazer contato com a gente, oferecendo sugestões de tema, perguntas, informações, basta escrever um e-mail para podcast@sustenta-vida.com ou mensagem de WhatsApp para o número 22 99 222 1003. Para saber mais sobre mim e sobre meus projetos, basta acessar o meu site www.adrianofreitas.com. E para ter acesso a pequenos vídeos e outros materiais sobre neurociências, pode também nos seguir nas redes sociais, neurociência.af, no TikTok, Instagram e Facebook. Só no YouTube que é um pouquinho diferente, é neurociência-af. Aprendemos a cada dia, todo dia educando a mente, descobrindo a magia, sentimentos complexos. E neste episódio eu trago reflexões sobre 4 palavrinhas: doença, dor, decisões e vontade. E uma com a outra as pessoas conseguem até imaginar, mas o que as 4, né? O que uma decisão, uma vontade tem a ver com a doença e por aí vai? Será que só existem doenças porque a gente quer? Não, não é isso. Eu vou trazer aqui algumas reflexões, só que antes eu gostaria de deixar claro uma coisa. Eu estou fazendo um podcast, de tempo curto, e infelizmente a gente não tem como tratar de casos específicos, de avaliar caso a caso. Então, só deixando claro, porque muitas pessoas às vezes mandam questionamentos sobre isso. Eu vou trazer aqui questões genéricas, reflexões. E aí cada pessoa vai utilizar as informações da forma que lhe couber, da forma que for adequada ao seu caso. Então, não quer dizer que não existam outras situações além das que eu falar. Não é assim. Eu vou focar em determinadas situações, mas, na verdade, as reflexões devem ser utilizadas para que você possa refletir, e ver de tudo que for dito o que se aplica a você. O que se aplica ao seu caso? E daí utilizar, caso queira. Esse podcast está sendo gravado, para quem ouvir posteriormente, no ano de 2024, durante a realização das Olimpíadas de Paris. E o que me fez pensar em fazer esse episódio com esses assuntos foram 2 entrevistas que eu vi nesse período. A primeira daquela cantora Céline Dion, que fez uma apresentação magnífica na abertura das Olimpíadas e que pouca gente esperava, porque haviam notícias sobre síndrome de pessoa rígida, que ela foi identificada como sendo possuidora, e que isso afetou, causa espasmos musculares, muitas dores, muitas dificuldades no caso dela de cantar, por causa das pregas vocais, da musculatura que isso envolve, e haviam vídeos até na internet mostrando ela com muita dificuldade de alcançar as notas e de cantar. E de repente, do nada, ela aparece na abertura das Olimpíadas magnífica, perfeita. Posteriormente a essas aberturas, ela deu uma entrevista, e isso é que me motivou a fazer esse episódio, onde ela fala que ela vai voltar aos palcos arrastada, engatinhando do jeito que for. Mas ela vai voltar não porque ela melhorou, mas porque ela quer.
Essa foi a entrevista dela. E uma outra situação foi uma atleta brasileira, se não me engano, do salto, que lesionou o tornozelo na prova anterior à final. Ela se classificou, mas ficou com um tornozelo lesionado. Em um período do intervalo de 2 dias, ela já tem que ir para a final, ainda não ocorreu quando eu estou gravando. E ela deu uma entrevista dizendo que lesionado ou não, com tornozelo ou não, ela vai competir na final. Ela não vai desistir. Então eu peguei esses 2 casos para utilizar nessa reflexão que eu vou colocar para vocês. Eu sempre falo que tudo que a gente vai fazer na vida, a gente tem que partir do querer, né? Da vontade, do querer fazer. Se eu quero aprender bem uma profissão, eu tenho que querer aprender bem. Se eu quero ser um bom profissional, eu quero querer isso, né? Se eu vou fazer um curso, uma graduação, uma pós-graduação, quer de fato ser uma pessoa melhor, se você quer de fato aprender o que é o ideal, né? Você precisa querer isso, você precisa se mover a isso. Da mesma forma, tudo na nossa vida, né? Se eu preciso de ajuda em alguma coisa, eu tenho que querer a ajuda. Se eu quero sair de um determinado problema, eu tenho que querer. Então tudo tem que partir do meu querer. Por isso a palavrinha querer está lá, né? Agora, até que ponto isso se relaciona com as outras palavras, né? A gente sabe que o ser humano é suscetível a doenças. Perfeito? E essas doenças, muitas vezes, né, nem todas as vezes, mas muitas vezes, vêm acompanhadas de dores e de limitações. Como é o caso da Celine Dion, como é o caso da atleta lesionada. Elas passam a ter uma doença que em alguns casos é crônica, alguns casos é degenerativa, alguns casos é aguda, é pontual, né, por causa de uma lesão que vai melhorar, mas que naquele momento ainda a prejudica. Mas o fato é que determinadas condições vão trazer consigo dor. E essa dor, por sua vez, vai trazer uma limitação na sua forma de agir. Só que a grande reflexão que eu quero trazer sobre isso é de que maneira você ou as pessoas que te cercam lida com essa dor. Eu sei que não é nada fácil, ninguém precisa me dizer isso, eu sei de cadeira que lidar com a dor não é uma tarefa simples. Lidar com a incapacidade, com a limitação de agir também não é uma tarefa simples, porque essa limitação ela pode ser muito cruel em algumas situações, mas a gente precisa ter em mente que nós somos o dono do nosso destino. E a gente determina o que a gente vai fazer com o que a gente tem, né? Eu tenho uma incapacidade ou uma dor, que seja. O que eu faço com ela? Como que eu reajo a isso? Como que eu lido com isso? Como que eu me movo a estar melhor mesmo nessa situação? A gente não tem como mensurar as limitações e as dores de outra pessoa. Por mais que sejamos médicos, especialistas, o que for, a dor e a limitação, ela é muito peculiar, ela é muito particular de cada pessoa. 2 pessoas na mesma situação, com a mesma doença, com o mesmo estágio de doença, com as mesmas características, vão sim apresentar graus de dor e de limitação diferentes. Você não tem como padronizar o ser humano. Cada um tem uma estrutura física, cada um tem uma estrutura neurológica, cada um tem conexões a mais ou a menos, no caso de estímulo de dor, né, conexões nervosas. Então você não tem como padronizar. Isso é um ponto de partida. Ou não é um familiar que vai dizer como que você tem que lidar com aquilo. É você mesmo. É o próprio paciente que sabe o que está lhe doendo, o que está lhe custando estar naquela situação. Então é o primeiro ponto. Você não pode querer que os outros apresentem soluções mágicas no sentido do que fazer, de como lidar com aquilo. Lógico,
o médico, as pessoas habilitadas, elas vão te dizer o que é melhor para tentar se livrar daquilo, né? Qual é o melhor tratamento, qual é a melhor forma de combater a doença. Alguns casos, doenças que vão ser curadas com uma medicação ou com um procedimento cirúrgico. Em outros casos, doenças que não tem o que fazer, porque não há cura. Então não adianta a gente colocar eufemismos ou meias palavras para dizer, não, o médico vai dizer sempre o que vai melhorar. Não, nem sempre dá para melhorar. Muitas vezes, em muitos casos, o tratamento é paliativo, é um tratamento para dar conforto, para minimizar dor, para tentar dar o máximo de conforto naquela situação, sabendo-se que não vai se curar. Né? Existem essas situações, mas existem aquelas onde há cura, há controle, aí, cada situação é uma situação. Mas o fato e as reflexões que eu quero trazer são as seguintes: o que você faz da sua vida a partir do momento em que você tem uma limitação, em que você tem uma dor? Na verdade, a gente vai partir dessa pergunta. Existem pessoas que, mediante uma situação como essa, se tornam verdadeiras coitadas, né? Coitada de mim, coitada disso, eu não consigo aquilo, eu estou sentindo muita dor, e pronto. A vida dela passa a ser reclamar, passa a ser estar prostrada, e passa a ser uma pausa, né? Ela pausa a vida dela, ela não aprende mais nada, ela não faz nada de diferente, ela segue uma vida em função da condição que ela está vivendo. Isso é uma situação. A outra situação são aquelas pessoas que sentem a dor, têm as limitações, mas dizem, eu não vou sucumbir a isso. Eu vou cair, mas eu vou cair de pé. Eu vou cair lutando, vou cair aprendendo, vou cair sendo produtivo, né? Eu não vou deixar minha vida entrar num ostracismo e num coitadismo. Lógico, tá? Ressaltando o que eu falei no início, não temos como julgar o outro nesse sentido, né? Em alguns momentos isso vai ser possível, né? Em outros momentos, realmente, há limitações tão incapacitantes que realmente não há o que fazer, a pessoa não vai ter como reagir a isso. Mas eu me refiro aqui àquelas situações onde a pessoa tem o poder de decidir o que faz da vida. A gente precisa, em algum momento, sendo um caso onde a pessoa está consciente, está passando por dor, por incapacidade, mas está consciente, ela tem que decidir como que ela lida com isso. A minha reflexão está toda nisso, né? Como que eu vou lidar? Eu não tenho condições de andar no momento. Minha dor é muito incapacitante em andar. Eu não consigo andar, por algum motivo. O que eu vou fazer? Eu vou ficar me lamentando numa cama? Ou eu vou... Não, pera lá, eu não posso andar, mas eu posso sentar. Ou eu posso reclinar na cama. Ou eu posso fazer um curso à distância. Ou eu posso fazer alguma atividade no computador. Atualmente, nós temos a tecnologia que joga a nosso favor e que a gente pode contar com N atividades que a gente pode fazer sem sair de casa. Muitas vezes sem sair da cama, né? A gente pode aprender, a gente pode se divertir, a gente pode interagir com outras pessoas. A tecnologia, ela nos favorece muito nessas situações. E aí eu retomo uma pergunta, né? Você que está consciente, está doente, ok, tem limitações, ok, tem dores, ok, mas o que você está fazendo para lidar com isso? Né? Como você reage a isso? A gente precisa lembrar que a dor ela pode ser estimulada ou abrandada dependendo de como a gente reage a ela também. Se a gente reage à dor com ansiedade, com melancolias, com tristezas, com autopiedade, a gente acaba potencializando essa dor, porque a gente gera hormônios, neurotransmissores, a gente gera N situações que fazem a dor se tornar mais intensa. À medida que se eu consigo, entre aspas, espairecer, né, eu consigo fazer uma atividade diferente, tirar o foco, por mais que a dor esteja ali presente, latente,
mas se eu consigo também me mover em outra direção, a bola de neve vai ser ao contrário, sabe? Porque eu vou ter hormônios e condições fisiológicas e neurofisiológicas de abrandar esta dor, ou pelo menos a percepção dessa dor. Porque a dor ela pode ter uma origem física, né? Uma neurotransmissão, uma neurocondução, mas ela tem elementos que são a percepção dessa dor, o processamento dessa dor no cérebro. E a forma como o meu cérebro está lidando com esse processamento e com essa percepção vai fazer com que ela se torne predominante ou mais abrandada. Então, de fato, né, se a gente pudesse julgar, é o que eu falei, não tem como, mas hipoteticamente, se a gente pegar duas pessoas exatamente na mesma situação e com o mesmo grau de dor, e uma tiver uma atitude mais para baixo, mais pessimista, mais de coitado, mais de sem se mover a nada, ela certamente vai ter uma intensidade de dor final maior do que aquela pessoa que buscou aprender, que buscou se divertir, que buscou interagir, justamente por essa diferença no processamento da dor. E aí eu volto à questão, eu vou ficar toda hora repetindo essa pergunta, né? O que você está fazendo para lidar com a dor? O que você está fazendo para lidar com a sua situação? Aí a gente fala aqui de comportamento, a gente fala aqui de como lidar, de como imaginar, né? de como reagir, se pessimista, se otimista, se né, com autopiedade, se sem autopiedade, mas existem outras questões. Em algumas situações, sempre deixando claro esse algumas, em determinadas situações, podem não ser tão poucas, existem alternativas em que a gente pode decidir. Por isso eu coloquei a palavra decisão, porque além de decidir sobre a nossa reação e como lidar com isso, o que a gente vai fazer a partir de então, a gente tem também decisões que a gente pode tentar buscar do ponto de vista clínico, médico. E que eu sei que isso daí já entra em questões complexas, né, do sistema de saúde, das condições de acesso que cada pessoa tem, mas é fato que para o controle da dor e para abrandar isso, nós temos um leque de opções muitas vezes, que em alguns casos, infelizmente, no SUS as pessoas não têm acesso ou talvez não tenham nem a opção. Mas a pessoa procurando os especialistas corretos, ela pode sim ter algumas opções e ter que decidir, porque certas opções vão imediatamente causar uma melhora, um salto na reação dela. Porém, vão ter consequências, né? Nada é de graça, né? Medicamentos, química, eles têm reações, mesmo brandas ou não, mas eles vão ter. E aí a gente tem, né? Por exemplo, existem alguns antidepressivos anticonvulsivantes que são usados para tratamento de enxaquecas e dores de cabeça crônicas, mesmo que a pessoa não esteja com depressão, não esteja com convulsão, mas muitas vezes o efeito colateral dele é não deixar a pessoa sentir dor. Só que a pessoa tem que saber quais são as consequências de usar ele, né? Por isso que eu falo da decisão, né? Existem algumas terapias intervencionistas, que são aquelas terapias onde tem injeções epidurais com bloqueio nervoso, tem ablação nervosa, né? Existem técnicas que podem eliminar a dor. E uma pessoa que não está andando, ela pode se colocar de pé plena, só que ela tem que saber as consequências disso. Por isso sempre tem a palavra decisão, né? A gente tem a neuromodulação, a neuroestimulação transcutânea, que é aquela que eu falei, de você poder fazer intervenções na medula espinhal ou em outras áreas para confundir ou sobrecarregar a condução nervosa para que a pessoa pare de sentir a dor. Então, a gente tem alternativas? Tem. Em muitos casos, tá? Veja bem, não estou falando, repetindo, deixando claro que hoje em dia a gente tem que ter muito cuidado com isso. Não são todos os casos, mas em um bom número de casos, a pessoa tem sim como encarar e falar, não, eu pago o preço,
mas eu sei que eu vou cair, mas eu quero cair de pé, né? E ela vai conseguir, ela vai reduzir o tempo em que os efeitos vão aparecer, talvez. Elas vão ter outros problemas, talvez, mas é uma decisão delas, né? Eu vou querer que as minhas forças vão sendo minadas e eu vou ficando pior aos poucos, ou eu quero dar um levante e quando cair de vez, né? Ou cada pessoa vai ter o seu objetivo de vida. E aí, voltando aos exemplos que eu dei, Celine Dion e a atleta, né? Muitas vezes, por exemplo, a atleta, o objetivo da vida dela é aquela medalha, né? Ela passou ali 30 e tantos anos da vida dela vivendo em função disso. Dia após dia, dia e noite. E de repente ela está lá, quase lá, com a mão próxima de pegar. E aí acontece uma situação dessa, passa a ser uma questão de decidir, né? Eu decido o quê? Pagar um preço, mas estar de pé para tentar, ou eu abro mão do meu sonho, abro mão da minha vida e vou lá falar, tô lesionada, não posso, é isso, e sair, né? Então, você vai ter o preço a pagar, certamente, mas você define o seu destino nessas situações. Você define, você vai tentar ou você não vai tentar? Você vai se fazer de coitado ou não vai? Você vai cair de pé ou você vai ir deitando aos poucos, né? Então, isso tudo tem que ser medido, tem que ser pesado, e isso vai definir como a gente se comporta e o que a gente vai ter na vida. E da mesma forma, eu falo da Celine Dion. Muitas pessoas podem dizer, mas ela já tem tudo, ela já tem dinheiro, ela já conseguiu fama, ela já fez tudo na vida. Para que ela quer mais? Para que ela vai se desgastar? Para que ela vai fazer uma pulsoterapia, que é um tratamento com medicações em dose alta, para quem tem problemas degenerativos e tal? Para quê? Ela vai tomar uma bomba dessa, entre aspas, para poder estar lá, plena, mas sabendo que depois de um tempo, isso que ela está fazendo vai ter consequência também. A gente não sabe, né? Às vezes, por mais que ela já tenha conseguido fama, por mais que ela já tenha feito grandes shows, por mais que ela já seja famosa, essa é ela, sabe? Ela é isso. Então, a gente tem que imaginar que, muitas vezes, ao perder esta capacidade, a pessoa deixa de ser quem ela é, porque a vida dela gira em torno daquilo. E aí, num momento de decisão, entre decidir continuar sendo quem ela é, quem ela viveu para ser, quem ela gosta de ser, e ser uma pessoa frustrada, decepcionada, que se lamenta a cada dia, muitas vezes, mesmo isso encurtando o período que ela vai ter, ela opte por continuar sendo quem ela é. Percebem onde eu estou querendo chegar? Então, muito além de você optar pelo que é melhor no futuro, às vezes você tem que optar olhando para você, né? O que você espera de você? O que você quer para o seu futuro? Com o que você se identifica? Você é a pessoa que é por causa de quê? Vale a pena perder essa identidade? Ou não? Não vale. Vale lutar por ela. O que vale mais a pena? Você ficar numa cama vendo TV o dia inteiro? Ou você, sei lá, mesmo... Aqui eu não preciso ter meias palavras, né? Mas mesmo numa fase crítica da sua vida, com risco de ser o fim dela, você ainda assim seguir aprendendo, seguir interagindo. O que te faz ser mais você? Te faz se sentir bem, imaginando que essas decisões muitas vezes são muito difíceis. Eu falo aqui, parece uma coisa fácil. Não é. Não é fácil para ninguém. Não é fácil se levantar cada dia morrendo de dores e lidar como se nada tivesse acontecendo, fazendo piadas, sorrindo, brincando com os outros, interagindo, seguindo a vida normal. Mas muitas vezes isso vai trazer para você
uma condição onde você permanece sendo você. Você não perde a sua identidade, você não deixa de ser quem você é. E isso vai te ajudando, por sua vez, no próprio combate, né? No conforto da sua dor ou da sua doença. E aí, novamente, você segue fazendo isso e você vai criando um círculo vicioso. E que no caso de uma doença que tem regressão, que tem controle, isso vai ser um fundamental para ajudar na própria recuperação. E mesmo que seja uma doença que infelizmente não tenha muita recuperação, isso vai lhe trazer um conforto, um aconchego, que você ficar, né, numa cama, deixando de ser quem você é, muitas vezes só vai lhe fazer se sentir ainda pior. Então eu queria trazer nesse episódio essa reflexão, justamente como eu falei, né? Tem casos que realmente não é uma questão de escolha, que realmente não tem como, é maior do que nós. Mas eu já vi muitos casos onde você diz, nossa, essa pessoa não tem o que fazer, e ela teve, e ela fez. Então, eu quero trazer essa reflexão, sabe? A gente tem doenças, infelizmente, a gente tem dores, infelizmente, mas repetindo a pergunta que eu fiz em todo o tempo, como você lida com isso? O que você quer para a sua vida? E eu acrescentaria uma pergunta, quem é você? Né? Você é aquela pessoa que vai, né, como eu falei, cair, mas vai cair de pé, sendo você, ou você é aquela pessoa que no primeiro obstáculo abre mão e é isso, e eu sou uma coitada e eu sou essa pessoa. Né? Então você tem que determinar quem você é. Né? Você tem que determinar os seus objetivos. Né? Tá, eu estou nessa situação, e agora? O que eu vou fazer com isso? Eu vou buscar quem me coloque de pé, mesmo que eu pague por isso? Ou eu vou ficar me lamentando a cada dia e deixando o fluxo, né, seguir e me levar para onde tem que levar? Então, são as opções que a gente tem na vida, são as decisões que podem interferir, sim, tá? Uma decisão hoje vai definir o seu futuro para o resto da tua vida, por mais que você não pense que defina. Então, você precisa ter isso em mente, que as suas decisões serão cruciais. E que, diga-se de passagem, para não dizer que eu estou sendo, né, pessimista, eu já vi muitos casos surpreendentes. Eu já tive notícias de muitas situações que eram tidas como perdidas e que deixaram de ser perdidas, justamente pela postura adotada e pela vontade da pessoa de não querer aquela situação. Então, como eu falo, né, não é fácil. Não estou querendo simplificar, não estou querendo dizer que é rápido, não estou querendo dizer que é uma coisa, né, simples. Não é. É muito complexo, é muito difícil. Mas só depende de você, né? Só depende de quem está sentindo, de quem está na situação. Você tem que imaginar que o seu futuro, por mais que tenham pessoas te auxiliando, por mais que tenham médicos, o seu futuro, quem vai decidir é você. Existem pessoas que podem querer mais um dia de vida que seja, só mais um, mas ter o melhor dia da sua vida, né, de pé, ali. E tem pessoas que não, eu quero ter uma semana, mas eu quero ter uma semana, eu quero ter mais tempo, porém não importa como eu esteja. Sabe, é esse tipo de decisão que eu estou falando. Não que eu estou pegando aqui um caso extremo, mas não quero dizer necessariamente isso, né? Eu estou querendo dizer no geral da tua vida. Você tem as rédeas. Você é que sabe como que você vai lidar com a situação. E você pode se tornar uma pessoa melhor ou fazer disso uma barreira para o seu avanço, para a sua evolução e para a sua melhor. Na escola da vida, aprendemos a cada dia. Você ouviu mais um episódio do podcast sobre neurociências, produzido em parceria com o Programa de Extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense.
Eu sou o Adriano Freitas, pós-graduado em neuroaprendizagem, especialista em neurociência clínica, neuropsicologia clínica. Neste episódio eu falei sobre doença, dor, decisões e vontade. Quer escrever pra gente dando sugestões, críticas, elogios? É só mandar um e-mail para podcast@sustenta-vida.com ou mensagem de WhatsApp para o número 22 99 222 1003. E não deixe de compartilhar este e outros episódios e até o próprio canal com seus amigos, colegas de trabalho em suas redes sociais. Isso vai nos ajudar muito a prosseguir com o projeto. Semana que vem tem mais e eu te aguardo aqui nesse mesmo canal. Até lá! Uma dança intricada de emoção. Vamos juntos desvendar, entender as neurociências com Adriano Freitas.